Vamos lá. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É tremendo ou não é? Então, 1000 cairão ao teu lado, aí a gente entende que é do lado esquerdo, né? Porque depois ele fala 10.000 à tua direita. Se a gente for pensar, o Senhor é a destra do Pai, né? Jesus está à direita, e mesmo à direita vai cair 10.000 a nossa direita aqui, mas vai cair 1.000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos. Foi aqui que tudo começou, e eu estou trazendo hoje a 5ª lição já sobre um Deus que guarda a gente. Amém, pessoal? Espero que você tenha aprendido bastante, porque aí, se você estiver passando por uma grande tempestade na sua casa, na sua vida, na sua família, você então não vai se deixar levar por essa tempestade, você vai continuar sendo e agindo como servo e serva de Deus. Porque é triste você ver um servo, uma serva de Deus se perder quando enfrenta uma tempestade e não sabe enfrentar, e a pessoa se perde. E a pessoa começa a agir como se não fosse servo de Deus, e alguns até voltam para o pecado. É triste ou não é? Eu conheço alguns, você também deve conhecer alguns. Sim ou não? Que na tempestade, nas batalhas, não conseguiram se firmar e começaram a agir de uma maneira errada e se desviaram. Ele está dizendo que 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Vamos lá. O Salmo 91, tá, pessoal, é atribuído por alguns estudiosos ao Moisés. Ninguém pode dar certeza que foi o Moisés. Alguns acham que foi o Moisés, por duas características. A primeira, o Salmo 90 é dele, e isso comprovado. Então, o Salmo 90 comprovadamente é do Moisés. Logo, na sequência, o 91, eles então entendem que também foi o Moisés. E qual é a segunda razão? O Moisés, no Salmo 91, ele vai falar sobre o esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, sobre a mortandade que assola ao meio-dia, sobre a escuridão. No versículo 6 ele fala: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Eu não tenho que temer essas coisas. E o Moisés passou muito por isso no deserto, por essas pestes. Lá no Egito ele viu várias pestes que alcançou os egípcios e não o povo de Deus. A peste da escuridão, por exemplo, quando foi enviada lá aquela peste da escuridão, todas as cidades ficaram no escuro, mas Gozem, que era a cidade onde o povo de Deus habitava, não ficou no escuro. A última praga, a da morte dos primogênitos, tanto de pessoas, de ser humano, quanto de animais, dos primogênitos morreram que moravam no Egito, somente dos egípcios. Do povo de Deus, que respeitou a direção, colocando o sangue do cordeiro nas regras das portas, das janelas, não morreu nenhum. Você sabe dessa história, só estou comentando. Amém, Jesus? E o Moisés passou por tudo isso. No deserto, ele viu codornizes chegar de tudo quanto é lado, e as pessoas estavam reclamando da comida que Deus estava dando, que era uma semente que descia do céu para eles fazerem bolo e pão. Eles comeram tanto aquela codorniz, pediram carne, pediram para voltar para o Egito, para comer comida do Egito, saudade do Egito, saudade do Egito. E eles comeram tanto, que a Bíblia diz que começou a sair dos olhos, da boca, do nariz, da orelha, começou a sair as carnes das codornizes. E morreu tanta gente ali que a Bíblia não conta quantas pessoas morreram. A Bíblia fala assim que não tem número de pessoas que morreram ali. Ele viu, eu anotei aqui, ele viu a praga de Baal-peor em número 25, 24.000 morreram. A praga da serpente ardente, quando o Moisés desce com as tábuas da salvação lá, das leis, e eles estão lá adorando um bezerro de ouro, aquela serpente ardente, em números 21, morreram também uma grande quantidade de pessoas. Amém, Jesus?
E tem uma praga que eu quero ler com vocês, que bate muito com o Salmo 91, versículo 7. Porque ele vai falar no versículo 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então a gente está falando de 11.000, né? Mas tu não serás. É uma visão, assim, se a gente for ver no sentido literal, tá? Não somente no sentido espiritual, mas no sentido espiritual, natural, tente pensar você vendo uma praga, e aí tem uma pessoa lá parada, e 1.000 do lado dela começa a cair, e morrer. E você faz uma conta rápida, de cabeça, mais ou menos umas 1.000 pessoas morreram aqui. Mas de repente do lado direito, começa a cair um monte de gente também. E você faz um cálculo assim de uns 10.000. Então 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas a pessoa que estava no meio, fazendo a divisão, não foi atingida. Não é uma visão terrível? E eu não quero ver uma coisa dessa. Entendeu? Então, eu quero ver isso aqui com você, porque isso corrobora com o entendimento de que o Moisés escreveu o Salmo 91. Tá? E também corrobora com o nosso entendimento que o nosso Deus sabe nos guardar até diante de pestes e tempestades. Até diante de batalhas, como a gente viu. De desertos, como vimos na semana passada, no caso do Davi. De abismos. Ele nos guarda. E também nos guarda da nossa prosperidade. Porque, infelizmente, alguns de nós não aprenderam a prosperar. E quando prospera, também tem que ser guardado. Senão vai perder tudo. Vamos lá, então. Números, capítulo 16. Se você perdeu alguma das lições, se inscreve lá no canal, Pastor Ednilson Lima, vai lá, entra lá no meu canal, procura as mensagens, as últimas 5 mensagens que falam sobre o Deus que me guarda, e você vai pegar todas essas mensagens. Vale a pena, as mensagens foram muito fortes, Deus deu para a gente. Foi um estudo muito bom, que eu termino hoje. Hoje eu termino com vocês esse estudo. Bom, o número 16 vai começar com a rebelião de Corá, Datã e Abirão. É uma rebelião conhecida. Esses 13 eram cabeças de tribos. E eles se rebelam contra a autoridade do Moisés e do Arão, principalmente que o Moisés vai levantar o Arão como sacerdote. Só que aí tem uma coisa, o Arão, ele é levantado como sacerdote a mando de Deus. E eles estão achando que o Moisés está favorecendo o Arão. Por quê, irmãos? Porque era irmão. Tem gente que tem casos e casos, né? A gente vê hoje aí alguns casos, né? De pessoa colocando a família toda em cargos de confiança e fazendo pé de meia da família toda. Aí você vê que é uma coisa até criminosa pela Constituição. Mas não era o caso aqui não. Aqui Deus manda o Moisés levantar o irmão dele, o Arão, como sacerdote, e não só o Arão, mas toda a linhagem de Arão seria uma linhagem sacerdotal. Porém, esses 3 aqui, e essas 3 famílias, começaram a questionar, por que eu não posso ser sacerdote? Por que tem que ser seu irmão? E começou uma rebelião ali. A Bíblia fala, logo no início dos primeiros versículos, quando eles se rebelam, eu vou ver depois, não vou ler tudo, é muita coisa, mas a Bíblia fala que o chão se abre e engole o Datã, o Corá, o Datã, o Abirão e suas famílias. Vem fogo, vem tudo, é uma outra visão também bem complicada. Amém, Jesus? No dia seguinte o povo começa a reclamar, e aí depois vai vir a praga, a tal praga. Nesse dia que o chão se abriu, que eles se rebelaram, a Bíblia descreve que 250 pessoas morreram, por causa dessas 3 famílias aqui, que aí você está falando de toda a família, né?
cai lá eles e suas tribos, suas famílias, 250 pessoas, tá? Mas eu quero ler a partir do versículo 46 com vocês. É isso aqui que eu quero ver, ó. E disse Moisés, 46? 46. Não, vou ler o 41, para você ficar mais inteirado, para o contexto ficar mais inteiro, né? Para o contexto ficar, não mutilar tanto assim, para o contexto ficar mais inteiro. 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do... Então o povo começou a murmurar. Corá, Datã e Abirão, já era. Seus familiares, já era. 250 pessoas morreram. E eles culparam Moisés e o Arão. Mas não era para ter culpado, porque o Moisés foi até justo, pessoal. É só para eu preciso lembrar, para entrar no contexto e completar mesmo esse contexto. Eles se reuniram, as tribos, e o Moisés fez um ato ali de fé. Amém, Jesus? E Deus provou que foi o Arão, que ele que escolheu o Arão no ato de fé que fez. Aí a terra se abre e eles morrem ali. Mas no dia seguinte o povo achou que foi Moisés e Arão. A culpa caiu no Moisés e no Arão para o povo, né? Murmuração. Você sabe que murmuração é tão sério que quem murmura não entra no reino dos céus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo gente murmurando. E murmurando não é por causa de doença, não. Murmurando porque é ranzinza mesmo. Gente que só sabe murmurar. Até pregador faz isso. Está amarrado. Está amarrado ou não? Então tá bom. Aí o povo começou a reclamar com ele: vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu, 42, que ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão, agora começa o 46, toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar. Lembra do fogo do altar? Nós já falamos desses estudos aí. Fogo do altar, não podia apagar, é a presença de Deus o tempo todo no altar. Os sacerdotes que tinham que manter o fogo aceso. A gente tem que manter o fogo aceso, irmão. Você é sacerdote, a Bíblia fala rei e sacerdote, ou rainha e sacerdotisa, no caso das irmãzinhas aí, e você é responsável por manter o fogo aceso. A gente fica: Espírito Santo, me enche, me acende. Você que é responsável por consagrar sua própria vida e manter o fogo aceso. Mas é outra mensagem, só estou lembrando. E tomou Arão, e como, versículo 46, e ele fala assim: e vai depressa, metade do versículo que eu estou em diante, e vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou. Irmãos, tem hora que a gente tem que ser mais imediatista. Está dando para entender, sim ou não? Tem hora que você tem que saber esperar no Senhor. Salmos 40, aquela história toda, esperar com paciência no Senhor. E não significa que você está parado esperando. Mas você espera para tomar decisões, não tomar decisão precipitada, e você vai esperando. Mas tem horas que tem que ser rápido. Deus avisou Moisés. Ajuda aí. Glória a Deus. Amém. Mas por que está mexendo nele, gente? Tanto lugar, tanta cadeira para sentar. Deixa o homem aí quietinho. Tem tanto lugar vago, né, pessoal? Deixa ela sentar aí, obreira, por favor. Vem para cá, senta aqui na frente. Não, deixa ela sentar aí, obreira. Isso. Um vovozinho. Deixa o meu vovô Jorge aí quietinho. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos voltar no 46? Vocês já entenderam então que Corá, Datã e Abirão morreram.
suas famílias também. Naquele dia 250 foram embora. O povo no dia seguinte começa a reclamar: foi vocês, Moisés, apontar o dedo, como fazem hoje ainda, né? É apontar o dedo: foi você, Moisés, foi você, vocês mataram o povo de Deus. E começou uma murmuração em toda a congregação. O Moisés e o Arão estão lá dentro da congregação, da tenda, do local lá, onde eles ficavam lá adorando. Aí, da tenda. Aí Deus manda eles saírem da tenda. E Deus fala com eles. E Deus fala com Moisés: Moisés, vou mandar uma praga, sai de perto desse povo aí. E o Moisés e o Arão começam a orar. 49, 46 então. E vou repetir. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. O incenso é a presença do Espírito Santo, tá? É como se ele levasse o cheiro até Deus, a oração. E deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, tem que fazer um sacrifício lá. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou, o povo já estava começando a morrer. Amém, Jesus? A Bíblia não fala exatamente o que foi aquilo. Foi uma coisa assim, repentina. Sabe aquela pessoa que hoje está e amanhã não está mais? Que está andando normal e de repente, pum, morreu. Foi uma coisa desse jeito. Ele vinha passando e as pessoas vinham caindo. Por isso que eu falei do Salmos 91:6, né? A sombra da morte, né? E a mortandade que assola ao meio-dia. Você não tem que temer nada disso, mas tem que estar na presença de Deus para não temer. O Moisés fala: Arão, você é o sacerdote, você é responsável, vai lá, pega o fogo do altar, acende o incensário, corre e faz o sacrifício lá, e vai para o meio daquele povo, aquele povo está morrendo. O Arão podia pensar assim: mas eu também vou morrer, ué, eu vou lá para o meio dessa nuvem aí, eu vou lá para o meio dessa densidade, dessa sombra, eu vou lá para o meio desse lugar, sei lá o que é isso? Será que é alguma coisa que está no ar? Eles estão respirando e morrendo? Gente, a gente passou por uma coisa dessa recentemente, irmãos. Gente morrendo para tudo quanto é lado. Triste, não é? Milhares e milhares de pessoas. Aqui vai morrer 14.700. 14.000 é 12.700 mais os 250. 14.950. Então, se faz um número aproximado, você bate bem próximo lá dos 11.000 do Salmo 91:7. E você vai ver que de um lado e do outro do Arão estavam morrendo gente. O Arão vai ficar no meio. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? E ele fala, já começou a praga, 47. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E o povo está morrendo, porque ele está fazendo tudo isso, tá? É a consequência, né? E estava em pé entre os mortos e os vivos. E o que aconteceu? Que coisa linda, irmão. Olha para mim. Do mesmo jeito que Deus levantou um mediador do deserto, que ficou no meio da congregação morrendo da praga, e a partir daquele momento, um lado morreu e o outro lado não morria mais, porque ele ficou no meio entre os mortos e vivos. Ele não foi atingido, e quem estava de um lado dele e vivo continuou vivo, mas quem morreu, morreu, e do lado de cá, morreu, mas ele ficou então com uma parte de vivo, com uma parte de morto, ele estava no meio. Então Deus levantou no meio do deserto um mediador. Isso lembra a você alguma coisa? Ou lembra alguém? Lembra alguém, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Lembra alguém? Não lembra o nosso mediador? Amém? Jesus que está entre o Ednilson, que morto, e o Ednilson vivo. Ele não quer que eu volte para o Ednilson morto, porque o Ednilson morto só fazia burrada, vivia em pecado, e esse se colocou como mediador e me fez nascer de novo.
e me fez viver novamente, uma nova vida. Tudo se fez novo, diz a Bíblia. E Ele continua mediando entre o Ednilson que morreu e o Ednilson que viveu, para que eu não volte a ter pensamentos e práticas, e principalmente atitudes como o Ednilson morto. Você que era grosso e violento, e agora é uma pessoa pacífica, Jesus está mediando entre o novo e a velha criatura, entre o vivo e o morto, para você não voltar a ser grosso e ignorante. Você que era pecador, promíscuo mesmo, promíscua, e Jesus entrou e fez você agora uma nova criatura, e você abandonou a prostituição, a promiscuidade. Jesus está mediando, Ele está no meio entre o vivo novo, o que está vivendo a vida nova e nasceu de novo e não é mais promíscuo, e a velha criatura carnal, promíscua, que morreu. Para que você não abandone o vivo e volte a ser como antigamente, e comece a deixar os pensamentos, a carnalidade tomar conta, e você volte às práticas anteriores. A gente tem visto muita gente voltar a práticas antigas, mesmo estando na igreja, e alguns se desviaram de vez. Nós temos um mediador, amém, pessoal? Ele nos cobre, Ele nos guarda, Ele está de olho nas nossas atitudes, nas nossas ações. A gente é espírito agora, a gente vive pelo espírito, sempre fomos espírito. A gente não entendia isso, né? Que a gente tem uma alma, o nosso intelecto, a gente tem um espírito, que é o nosso eu verdadeiro, e nós temos um corpo, que é a parte humana, natural, carnal, e que, se deixar, leva a gente de volta para o pecado. O homem natural, carnal, melhor dizendo, morreu. Agora tem o natural e o espiritual. Vai entendendo? Eu agora tenho o natural e o espiritual vivos. Eu estou numa crescente. Eu sou natural e estou aprendendo a se tornar cada vez mais, a me tornar cada vez mais espiritual. Amém? Então, natural se tornando espiritual. Eu estou numa crescente e não posso parar essa crescente. O carnal, para Deus, morreu, para mim também. Mas a gente sabe, o Lutero falou uma frase, o Martinho Lutero, o precursor do protestantismo, ele falava, ele foi batizado, né? Mas ele, de vez em quando, a carne dele queria falar mais alto, eu acho, porque ele falava assim: eu pensei que eu tinha matado a velha criatura na água do batismo. O que eu não sabia é que a minha velha criatura sabia nadar. É uma frase do Lutero, mais ou menos assim a frase, né? Ele quer dizer então que a carne dele, os desejos dele, tentavam empurrar ele para longe de Cristo, tentavam empurrar ele de volta para o pecado, de volta para o vício, de volta para a prostituição, e ele queria viver aos pés de Cristo, em santidade, servindo a Cristo, mas a carne dele, a velha criatura dele, as lembranças dele, os amigos, tudo aquilo que ele viveu, isso queria empurrar ele de volta. A gente passa por isso, sim ou não? Passa ou não passa? Passa. Recém-convertido passa, mas quem está convertido há muito tempo também passa. Muito tempo. Tem gente que está antigo na presença de Deus, antigo já de conversão, antigo de batizado nas águas e até no Espírito. Fala até em línguas. Mas a carne, de vez em quando, está puxando, tentando levar você para as práticas do homem que já morreu, da velha criatura. Está dando para entender, sim ou não? A importância disso, do que Deus me revela aqui, me revelou aqui. O Arão é colocado no meio da congregação, com incensário, com o fogo do altar aceso, fazendo a expiação, o sacrifício. As pessoas estão morrendo, é uma praga. No total foram 14.950 pessoas que morreram. É muita gente, sim ou não? Ah, mas não pode morrer tão rápido assim. Ué, a gente viu isso ou não viu? Nos nossos tempos. Rápido não foi? Rápido. É inesquecível, embora pareça lá fora que as pessoas esqueceram. Porque mesmo com toda essa praga, as pessoas estão querendo viver sem Jesus Cristo. E continuam com a sua vida cheia de promiscuidade, cheia de pecado. Eu não vou me meter nisso aí não. Eu só estou te mostrando uma coisa que todo mundo achou que com o mundo, né, reconfigurado, com aquela praga da Covid, as pessoas iam melhorar,
iam ser mais humanas e amáveis, mas são cada vez mais pecadoras e violentas. Sim ou não? Sim. O mundo foi reconfigurado por aquele mal, porque milhares ou milhões de pessoas morreram no mundo todo. Aquela praga foi só no deserto. Eles tinham quase 3 milhões de pessoas no deserto. E naquele dia morreram 14.950. Amém, Jesus? E não morreu mais, porque o Arão pegou tudo aquilo, ouviu a direção que Deus deu ao Moisés, que Deus falava com Moisés, deu a direção para o sacerdote. O Arão ali não era o irmão do Moisés, era o sacerdote do povo que estava ali, não era o irmão do Moisés. O Arão, irmão do Moisés, era o Arão, sacerdote do povo, provando a sua escolha sacerdotal, como Deus tinha escolhido ele para ser sacerdote. E ele vai para o meio do povo e começa a fazer o sacrifício. Quando termina de fazer a expiação, a Bíblia diz que ele está no meio dos vivos e dos mortos, fazendo a divisão entre os vivos e os mortos. Ninguém mais morreu. Quem estava vivo ficou vivo, e quem estava morto ficou morto. Ele não foi atingido e ninguém mais morreu enquanto ele ficou ali no meio. E a praga vai cessar. E a vida vai continuar, como a nossa vida continua. Infelizmente perdemos parentes, familiares, amigos próximos, mas a vida continua. Sim ou não? É sério ou não é isso? Muito sério, sim ou não? No versículo 49, só para confirmar o que eu estou te falando, a mensagem está no 48, né? Que ele estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então, ali parou, quem estava vivo ficou vivo, mas quem estava morto à direita e à esquerda. O Moisés viu aquilo tudo. Aí escreve o Salmo 91. Cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Então não foi só algo não literal, né? Algo espiritual, uma visão mais assim. Tem uma palavra que me fugiu agora. Qual é a palavra? Figurado. Caramba, fugiu essa palavra. Não era bem essa palavra, tinha uma outra, mas tudo bem. Não era só no sentido figurado, Salmo 91, 7. Foi todo Salmo 91. Porque ele vai falar de peste perniciosa, ele vai falar de mortandade que assola ao meio-dia. Literalmente. Literal. Isso aí, obrigado. Esse é o nosso irmãozinho, né? Esse aí tá na presença de Deus, está no azeite. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, não era só uma visão. O Salmo 91 não é só uma visão literal, não é só uma visão espiritual, é uma visão literal. O Moisés está vendo o irmão dele para o meio da mortandade que assola o meio-dia. Está indo para o meio da escuridão que vem que está lá no Salmo 91. Ele está indo para o meio da peste perniciosa. E o Moisés está vendo tudo. Então eu entendo, como alguns historiadores e estudiosos da Bíblia entendem, que o Salmo 91 foi Moisés que escreveu. Ele viu aquele monte de gente morrendo. Imagina então o Arão indo para o meio, e de repente do lado dele cai um monte de gente, desse lado cai um monte de gente, mas quando chegou nele, cessou. Aí quem estava vivo ficou vivo, e quem estava morto ficou lá, morto. Do lado gente viva, do outro lado só gente morta, ele no meio, mediano, e quando ele estava ali, não teve mais praga, não teve mais morte, e aquilo ali acabou. Mas foram 14.700, fora os 250 que tinha sido no dia anterior. Aí você faz uma contagem, tanta gente morrendo assim, de cabeça, é um erro bem pequeno para 11.000, né? É irrelevante, porque nesse caso, porque 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. É uma apanhada no geral assim. Eu acredito que foi Moisés. Mas eu quero falar do mediador. Amém, Jesus? Primeira carta a Timóteo. Deus guarda a gente, irmão. Só que às vezes a gente é meio murmurador, meio teimoso. E aí começa a velha criatura a entrar. E tem gente que reclama, parece que realmente não se converteu.
Cuidado com as batalhas que você está enfrentando. Essas batalhas estão tentando te levar de volta para a carnalidade. Elas estão tentando fazer você ser transformado numa pessoa que você não é mais. Entendeu, senhor? Não? Essas batalhas, o diabo, ele quer levar para você se tornar uma pessoa que você não é mais. Essa pessoa já morreu. Você não é mais de prostituição, não é mais de engano, não é mais de mentira, não é mais de violência, não é mais grosso com ninguém. Você é uma pessoa amável, conforme a Bíblia manda ser. Que tudo suporta, que tudo supera, que tudo sofre, que tem o amor de Cristo. Mas as batalhas vêm tentando te levar de volta para aquela pessoa que já morreu. E aí Jesus vem e se coloca entre o morto e o vivo, entre o meu eu antigo e o meu eu atual. Para quê? Para que nada disso aconteça mais. Quem está vivo, irmão. Não volta para quem morreu, não. Chega de morrer. Amém, pessoal? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vamos lá, então. Primeira carta a Timóteo. Eu falei o capítulo, não? Não, né? É de propósito. É, porque vocês são apressadinhos demais. Capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler rapidinho do 1 até o 5. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos os homens, tá, pessoal? Olha para mim. Todos os homens, tá? Você que começa aí por essas ideologias aí na cabeça, ideologia política, fica cheio de ódio, querendo que a pessoa fique doente, morra, você não está sendo cristão não, tá? Mas eu não concordo com ele. Por todos os homens. Tem que orar por todos os homens. Mas eu não concordo com ela. Todos os homens. Você, que o seu vizinho é carne de pescoço, só vive te dando dor de cabeça, não é para amaldiçoá-lo, não. Para de amaldiçoar aquela pessoa. Comece a interceder e orar. Seja também um Arão mediador. Senão começa a voltar desejos antigos. Ou até novos, tá? Coisa que você fala assim, poxa, nem a velha criatura fazia isso, e eu estou fazendo. Até desejos novos, coisas novas, malignas, começa a querer entrar. Quem está entendendo? Então, eu tenho que fazer orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pelos reis, e por todos, versículo 2, pelos reis, e por todos os que estão em eminência. Tem que orar sempre pelo missionário Soares. O homem é o nosso líder, é o líder da igreja. Como diz o pastor Michael, é o nosso apóstolo. Ele costuma se referir ao missionário desse jeito, ele é o nosso apóstolo, aquele que fundou a igreja. Poxa, mas o missionário Soares, a gente não para pensar, ele tem esposa e 5 filhos, irmãos. Ele criou seus 5 filhos, indo para as praças pregar, começando o ministério. Você está doido, irmão? Coisa de louco. Eu penso nisso, em volta eu penso nisso. Falei, meu Deus, se uma igreja, eu já, com 2 filhos formados, só eu e minha esposa e família, a gente já tem uma luta, uma dor de cabeça tremenda. Imagine a dona Madalena. É por isso que eu de vez em quando faço oração por ele, pela esposa, a dona Madalena, e ele deve ter segurado assim umas barras muito forte para hoje a igreja nossa ser do tamanho que é, e poder fazer, e o próprio missionário ser do tamanho que é. Por trás ali tinha uma mulher forte que criou os 5 filhos, e que deve ter sofrido um bocado, irmão. Amém, Jesus? Você já parou para pensar nisso? A gente não para pensar nessas coisas. Tem que parar para pensar. Para valorizar as pessoas. Para dar mais valor. Amém, irmãos? E está aí, ó. Mais de 40 anos já se passou. E está aí firme e forte. Batendo recorde. Com quase 80 já. Ainda cheio de vigor. Viajando para tudo quanto é lado. Fazendo a obra.
e não está nem aí. Pega e vai embora. E a gente vem à igreja e fica todo mundo cansado, estressado, e a velha criatura que já morreu está tentando voltar. E a gente não coloca Jesus como mediador entre o que nasceu de novo e o que morreu. Eu estou dando exemplo de quem eu conheço. Amém, Jesus? Não vou dar exemplo de outros que eu não conheço. Bom, vamos lá. Eu falei que eu quero o versículo 5, né? Mas eu estou parando, estou aguentando. Tá, vamos lá. Pelos reis, então eu tenho que fazer deprecações, orações, intercessão, ação de graça, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso. Então só você tem uma vida quieta e sossegada quando eu fizer o que é bom aos olhos de quem? Do nosso Salvador. A pergunta é, diante da sua batalha, você está fazendo o que é bom aos olhos do seu Salvador? Essa pergunta salta aqui aos olhos, sim ou não? Diante das lutas, não é diante da alegria. Diante da alegria é fácil, todo mundo pula e vai cantando. Fala Deus, fala Deus. E é uma beleza, domingo, Santa Ceia, na igreja, é muito fácil. Não é na igreja, é no trabalho, é em casa, é com família. A gente está se comportando de uma maneira que está agradável. Eu só vou ter uma vida quieta e sossegada. Ele está dizendo, fazendo então o que é agradável, bom e agradável, diante de Deus, o nosso Salvador, irmão. E ele fala que o que é bom, o que é agradável para ele, orar, fazer interpretações, intercessões, por pessoas que talvez eu não conheça, mas que está em iminência. Pessoas que eu não concordo com a atitude dela, com o viés político dela, com o jeito dela dirigir as coisas, mas não importa, eu tenho que orar por essas pessoas. Não tem que concordar com elas, mas eu tenho que orar por elas. E Deus olha e fala, vou te dar uma quietude que está faltando, eu vou te dar. Eu vou te dar um socorro. Amém? Eu vou te guardar. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tem muita gente precisando dessa quietude, né? Essa paz. Agora, vamos lá. Vamos terminar. Versículo 4. O nosso Deus, Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, ele está falando que eu tenho que orar tudo, inclusive pelos não salvos, para que eles sejam salvos, tá? Cheguei agora no 5. Porque há um Deus, ou há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Fala para mim bem alto. Jesus Cristo, que como homem fez tudo o que fez aqui, e se colocou entre os vivos e os mortos. Aqui, o Arão estava representando diretamente Jesus Cristo, que tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Ele dá e ele tira, ele liberta e faz uma pessoa completamente perdida morrer para o mundo e viver para Cristo. E ele se coloca no meio agora, porque aquela pessoa que morreu para o mundo e viveu para Cristo, a carne dela de vez em quando vai gritar. As lutas de vez em quando serão grandíssimas, e a carne vai gritar. O homem carnal que está nela ainda vai gritar, e ela vai querer voltar para o homem que já morreu, e ele está lá no meio falando assim, não vai voltar coisa nenhuma, volta, vai, sai daqui. E aí a ficha cai, entendeu? Aí a ficha cai, você pensa, eu não posso ser assim, eu agora sou de Cristo, eu não posso fazer isso, está amarrado. Desculpa, Senhor, só de pensar, desculpa, Senhor, olha o que eu fiz, isso é coisa da velha criatura, esses pensamentos, as lembranças de quem já morreu. Jesus, me ajuda. E ele está lá entre o eu que vive e entre o eu que já morreu. Ele era o Arão naquele dia. O Arão foi para o meio da praga, gente morrendo para todo canto é lado. E quando ele se colocou no meio, a Bíblia fala que ele estava no meio entre vivos e mortos. E a praga cessou.
você encontra quietude, encontra paz. Mas você precisa recorrer ao seu mediador, que é Jesus Cristo. Lembrar do que ele fez tudo quando ele era homem aqui na terra, para ser o seu mediador, para não deixar que a sua carne prevaleça, e você comece a se comportar como você se comportava antes de conhecer Jesus Cristo. Comece a ter pensamentos, desejos que vão começar a dominar as suas ações, pensamentos, desejos antigos que voltam para tentar te dominar e te puxar para que você seja de novo aquela pessoa que já morreu, que agora vive para Cristo. Velha criatura. Eu amo esse versículo, irmão. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Eu amo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Acabou. Velha criatura. Velho Ednilson. Eu era daquele jeito. Eu era daquela maneira. Eu não sou mais. Eu estou agora vivo. E tenho mediador entre eu e tudo que eu fazia no passado. Porque Jesus sabe que o diabo vai tentar me empurrar para lá. Ele vai me tentar, é por isso que eu fico chateado quando eu fico aborrecido. Eu fico chateado quando eu saio do meu normal. Muito aborrecido, muito chateado. Porque é uma luta para eu manter o meu domínio próprio. É uma luta para eu me manter em santidade. Amém, Jesus? Isso acontece com todos vocês, irmão, sim ou não? Sim ou não? Isso acontece com todos nós. Eu tenho que buscar o fruto do Espírito. Amém? Se alimentar do Espírito Santo, da palavra, e me alimentar, e a batalha vem, e aí o diabo quer logo me levar, mas eu já morri, e eu tenho um mediador entre o morto e o vivo. Qual é a desculpa que eu vou dar? Qual é a desculpa que você vai dar se você sair espancando alguém, xingando, brigando, sendo grosso, caindo na promiscuidade novamente? Qual é a desculpa que você vai dar? Ah, eu sou fraco, pastor. Para com isso, irmão. Você tem um mediador entre o morto e o vivo. Você não é fraco. Você não é fraca. Você não é qualquer pessoa. Jesus morreu por você e se coloca entre você. O você que morreu e o você que viveu. Ele está entre o morto e o vivo para cessar qualquer praga, cessar qualquer pecado e qualquer consequência do pecado. É por isso que você hoje não sofre a consequência do seu passado, porque você tem um mediador. Senão a gente estaria sofrendo a consequência do passado. Provavelmente eu estaria morto e muitos aqui já estariam mortos. Mortos literalmente, né? Talvez muitos aqui já estariam mortos literalmente. Você não sofre a consequência do seu passado, porque tem um mediador entre o morto e o vivo. Jesus é o nosso Arão. Fala assim: Jesus é o meu Arão. Amém, pessoal? Cara, isso é muito forte. Quem está entendendo? Toda vez que você for tentado a agir de uma maneira que você não agiria, hoje não é mais normal você agir assim, porque não é mais o seu natural. Você é outra pessoa naturalmente, porque você nasceu de novo. E agora está numa crescente para se tornar uma pessoa espiritual cada dia que passa, cada ano que passa. A direção é essa, você ser cada vez mais espiritual, mas você é uma pessoa natural, não é mais uma pessoa carnal. O carnal morreu, amém? Mas ali o diabo vai lhe tentar nas horas da tempestade, tá? Das dificuldades, para que você venha agir como você agia antes, para o seu caráter voltar a ser como você era antes. E você precisa se ligar: não, eu tenho um grande mediador, que não é o Arão, um homem que morreu, é simplesmente Jesus Cristo, o homem que veio aqui na terra, fez o que fez, morreu, mas ressuscitou e continua mediando. Jesus, quando estava em vida, não mediou muito pelos seus discípulos? Sim ou não? Quantas vezes os religiosos queriam ir contra os discípulos dele, e Jesus logo dizia: está falando com quem? Não, é comigo aqui. E ele se colocava entre os discípulos e os religiosos. Ah, seus discípulos estão comendo aí, pleno sábado, colhendo milho. Jesus ia lá, dava uma palavra. Você nunca leu o Davi, que com fome entrou na igreja lá e comeu o pão da preposição? Jesus mediando entre os religiosos e os discípulos dele. Amém, Jesus? E isso aconteceu várias vezes, inúmeras vezes.
eu tenho que lembrar de Jesus Cristo na hora que a fúria chegar. A ira, a carne, o desejo, a vontade, eu tenho que lembrar do meu mediador. Eu tenho um mediador que está entre o meu homem que morreu e o meu homem que viveu, entre os mortos e o vivo, e a maldição cessou. Aquilo é muito forte. O Arão estava entre o morto no meio, entre o morto e o vivo, e ninguém morreu mais. Quem estava vivo ficou vivo, quem morreu, morreu. Ninguém ressuscitou não, consequência, mas também morreu, acabou. E aí eu estou querendo que você entenda que você já morreu para esse mundo e tem que viver para Cristo, e tem um mediador no meio entre você que morreu e você que viveu, para você não voltar à prática de que morreu. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém, Jesus? É meio que de sentir mesmo, né? Essa mensagem, né? Efésios capítulo 2. Caramba, eu quero ser rápido, que eu quero adorar bastante a Deus com você hoje. E vos vivificou, estando vós... Efésios capítulo 5, você está tão pertinho que você já tinha achado. É para voltar um pouquinho, não vai para frente não. Efésios é antes de Timóteo. Você está indo para frente, não vai achar nada. Você vai passar por Apocalipse e vai cair no valão lá. Apocalipse é o último livro, continua procurando não. Não tem que te levar para o médico, tem alguma coisa errada. Acabou, Apocalipse, tem que voltar, ué. Aleluia. Amém? Amém? Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são agora, no caso, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Fala o final aí. Pela graça sois? Você é salvo, irmão. O diabo está tentando levar você a meter o pé no peito de alguém, mas você é salvo, irmão. Não importa se aquela pessoa merece. O diabo está tentando levar você, posso falar? A se deitar contra o homem, se deitar contra a mulher que não é seu marido, que não é sua esposa. Dá um tapa na cara dessa pomba gente, esse demônio aí. Você foi vivificado. Você não precisa mais dessa prostituição, não. Amém, Jesus? O diabo quer levar você de volta, está até tremendo aí, querendo fumar novamente, querendo beber novamente. Para com isso. Está até tremendo, querendo voltar para o vício. Começa a falar com Deus sério. Não, Senhor, o Senhor é meu mediador. O Senhor me vivificou. Em outro tempo eu andava assim, não ando mais não. Eles continuam andando lá, os meus amigos, alguns familiares, continuam andando desse jeito, em bebedeiras, em fala, eu não. O Arão se colocou no meio, pá! Não teve medo de nenhum vírus, virose, que hoje a gente chama assim, né? Naquela época não chamava. Eles entendiam que aquela mortandade vinha e foi a ira de Deus que chegou lá, pela murmuração. Através, por causa da rebelião do Datã, do Corá, Datã e Abirão. Mas eles já tinham morrido no dia anterior. Agora o povo está reclamando por causa deles. E por causa da murmuração veio aquela praga. Mas o mediador se colocou do lado entre mortos e vivos, e a praga cessou. Jesus está entre você vivo e você que morreu. Por que essa praga ainda está aí? Por que você ainda não tem força para largar esses negócios? Será que você se entregou a Jesus Cristo mesmo? Será que não falta uma entrega maior? Lembra que eu dei um testemunho bobo que eu dei? Parece bobo para você, mas para mim não foi. Que eu deixei de ir numa Santa Ceia.
causa de um jogo de futebol? Quem lembra disso aí? O clube que eu torço ia jogar uma final de campeonato. Naquela época o Carioca era um campeonato muito desejado pelos clubes. Hoje não, hoje ninguém nem quer saber desse campeonato fajuto aí. Mas naquela época tinha. Era uma farra, era uma coisa, uma bagunça, eu já convertido. E eu deixei de ir para a Santa Ceia para ver aquele jogo. O time foi campeão, eu fiquei eufórico e terminou que eu perdi o domingo de Santa Ceia na igreja. No dia seguinte, e eu já todo oprimido, já com ter perdido aquele culto, eu peguei a minha camisa da torcida organizada e o meu short, fui para o lado da casa e comecei a queimar. Taquei fogo, pá! E fiquei segurando a camisa assim, vendo a camisa queimar. E dizendo, nunca mais eu perco um domingo por causa de você. Nunca mais eu perco uma Santa Ceia por causa de você. E de lá para cá, nunca fiquei um domingo fora da igreja. Amém, Jesus? Amém? Ah, pastor, que bobeira. Bobeira não, aquilo me atraía. Aquilo era a velha criatura. Aquilo era um fanatismo que ainda ficava. Não que eu não torço, não que eu não brinco, eu jogo bola ainda, gosto de zoar o pessoal que pede, quando pede. Mas é brincadeira, tudo brincadeira. Amém, Jesus? Aí eu te pergunto, o que é que você tem que queimar na sua vida para acabar de toda hora voltar a ser o homem morto que você era, a mulher morta que você era? Jesus já vivificou a gente. E já se colocou entre o morto e o vivo. Essa praga tinha que ter cessado. Por que você ainda volta a ser como antes? Porque a mão ainda treme? Não, pastor, é porque foi muito tempo. Irmão, para com isso. Quando Jesus entra e liberta, não tem nada que fica no seu organismo, não. Deus tira tudo, é nova criatura. Eu não fiquei com negócio de recair nas drogas, vai e volta, não. Acabou. Aleluia, Jesus. Primeira carta de João. Eu vou fechar aqui agora. Meu Deus, coisa boa, né? Só para fechar, tá? Primeira carta de João, capítulo 3. Fala Deus. Ainda bem que você cantou essa música no início. Fala Deus. Deus está falando, sim ou não? Preste atenção nisso aqui, tá? Eu vou ler só um versículo para a gente encerrar agora. 1 João 3, versículo 14. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a... Então, morte e vida. Jesus está no meio, nosso mediador. Morte e vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece. Tem que olhar para o lado. Eu sei que isso aí é meio clichê, né? Mas tem que olhar para o lado e falar assim, irmão, eu te conheço, mas eu te amo. E se conhece é melhor ainda, eu te conheço e te amo. Não, para a esposa não vale, seu Fernando. Aí é fácil para o senhor. Eu vi, tá? Eu vi, seu Fernando, eu vi. O senhor já viu para a sua esposa, te amo, meu amorzinho. É semana de namorados. Aí não, poxa. Tem que... Amém, pessoal? Tem que falar para alguém que você não conhece. Eu te amo, irmão. Te amo em Cristo. Amém? Irmãos, tirando a brincadeira que eu estou fazendo aqui, a gente precisa entender que nós não temos desculpas para agir na carnalidade. Eu já agi na carnalidade, você já agiu na carnalidade. Todos nós já agimos na carnalidade. Pode ser que algum dia voltemos a agir, mas está errado. Não tente encontrar desculpas. Não tente encontrar um culpado por você ser assim. Você está errado. Você está errado. Não tente encontrar um culpado. Não, eu tô assim porque ela é culpada. Eu estou assim porque ele fez isso comigo. Eu estou desse jeito que ela fez isso comigo. Não se mete não. Poxa, para com isso. Para com isso. Para com isso. É a velha criatura. Você tem um grande mediador.
entre você, o você que morreu e o você que viveu. Jesus te ressuscitou juntamente com Ele. E uma das características mais marcantes é o amor pelo próximo. E principalmente pelos irmãos em Cristo. Porque Ele fala de irmãos. Ele não fala que você tem que amar o mundo. Não fala. Jesus já amou o mundo. Amém? E deu a vida pelo mundo. Mas o mundo não quer conhecê-lo. Ele não fala que você tem que demonstrar esse amor por todo mundo. Mas entre os irmãos, se você não consegue demonstrar amor nem pelos irmãos, então você não se converteu. Ou se converteu, mas não entendeu que você tem um grande mediador entre você natural, espiritual, e o você carnal, e você está sendo, mesmo na igreja, mais carnal do que espiritual. Nem natural você é mais. Voltou para ser carnal, a velha criatura, aquele que morreu, está ainda prevalecendo. Amém? Então fala comigo. Arão se colocou no meio, a praga cessou. Jesus se colocou no meio. Minha vida é uma bênção. Amém?